quero começar hoje uma série que eu queria ministrar ao coração dos irmãos nas quartas-feiras. E essa série é uma série que vai falar um pouquinho sobre crescimento. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: você está em fase de crescimento, meu irmão. Tá ou não tá, gente? Nem que seja para os lados, né? É verdade ou não é? Né? Nem que seja para os lados, a gente está crescendo. Mas, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa fase de crescimento e falar também sobre um crescimento maior, eu quero basear essa série no livro de Jonas. Cadê minha... E aí nós vamos falar sobre Jonas e o crescimento dessa igreja. Agora você olha para mim e pergunta: pastor, o que tem a ver Jonas com o crescimento da igreja? É o que nós vamos nessas quartas-feiras descobrir um pouquinho aí, falando exatamente sobre isso. Essa é uma série de mensagens que foi ministrada por um pastor chamado Heber Campos Júnior. Não é minha, Heber Campos Júnior é o pastor que ministrou essa série. E eu estou fazendo uma adaptação e nós vamos também estar ministrando essa série de ministrações aqui em nossa igreja. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, todas as quartas-feiras, a partir de hoje, nós vamos estar falando, não sei quantas, deve ser umas 4, 5 quartas-feiras, nós vamos estar falando sobre esse tempo de crescimento. Bem, o livro de Jonas é um livro diferente das profecias, dos livros proféticos, por não conter uma mensagem direta a Israel. O livro de Jonas não traz uma palavra para a nação de Israel, sendo dirigida a mensagem do livro de Jonas para Nínive ou para os assírios. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra e o livro de Jonas, a gente tem uma ideia de alguém que desobedeceu uma ordem de Deus. Nós temos a ideia de alguém que foi covarde, nós temos a ideia de alguém que fugiu, nós temos a ideia de alguém que não ouviu o que Deus tinha dito para ele fazer. Mas na realidade, se fosse eu e você, nós faríamos o mesmo. Nós faríamos o mesmo. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Porque os ninivitas eram um povo cruel. Eles eram da linhagem dos assírios e eles eram uma nação cruel, muito cruel. Então, nada mais, Jonas teve medo e teve esse desafio. Segunda coisa é que ele foi o primeiro a anunciar uma palavra fora da nação de Israel. Geralmente os profetas anunciavam as palavras para quem? Para o povo de Israel. Jonas está indo no terreiro do inimigo para anunciar uma palavra, e uma palavra dura. Esse é o grande detalhe. E aí nós olhamos para essa palavra, embora não mencionada diretamente, mas de uma grande lição para a nação judaica, a saber que Deus é Deus, não somente dos judeus, mas também Deus é Deus dos gentios. Deus é Deus de todo o povo, e Deus escolheu o povo de Israel exatamente para ser luzeiros dessa revelação divina e para trazer a palavra às outras nações. Vamos então estar abordando algumas coisas que nós gostamos de ouvir. É muito bom ouvir, mas na realidade nós não gostamos de fazer. Uma coisa é ouvir, outra coisa é fazer. E aí, em primeiro lugar, é exatamente o chamado desse homem, que é um chamado que eu quero chamar de um chamado desagradável. Um chamado que não agradou a ele e não agradou a muita gente. Por quê? Porque o chamado envio de Jonas a Nínive
um dos mais terríveis inimigos de Israel, os assírios. Ele deveria pronunciar o juízo contra a sua capital, essa cidade chamada Nínive. Porém, era em único caso que um profeta estava sendo enviado para anunciar a palavra fora e transmitir a mensagem de Deus contra ela em uma nação estrangeira. Lógico e evidentemente que Jonas teve aquele friozinho na barriga, aquele medo, e aí você conhece o texto. Nós geralmente anunciamos essa palavra, e geralmente essa história de Jonas é mencionada no ministério infantil, ensinada para as crianças. Nós geralmente ensinamos isso lá no ministério infantil. Mas a palavra do Senhor diz assim, abra comigo Jonas, capítulo de número 1. Jonas capítulo 1, o versículo 1 e 2. Eu quero ler numa versão chamada NVI, Nova Versão Internacional. É um pouquinho diferente talvez da sua. E aí você pode acompanhar aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra do Senhor vem a esse profeta chamado Jonas, e ele diz, e veja que a palavra é categórica, veja que Deus não dá opção a Jonas. A palavra vem, vai depressa com essa ordem, vai depressa com essa ordem e pregue contra ela, porque a maldade dessa cidade subiu até a mim. Os moradores de Nínive eram cruéis, era uma nação, um povo cruel. Quando ganhavam as suas batalhas, pegavam os inimigos e muitas vezes decepavam-lhes as mãos, ou vazavam os olhos, ou esfolavam todas essas vítimas. Eles eram cruéis nas suas decisões. As pessoas eram idólatras. E além de ser idólatras, era um povo autoconfiante pelas suas forças, pela crueldade que eles tinham e pelas conquistas das cidades que eles já haviam conquistado. Agora, quando nós falamos de crescimento, e todos nós gostamos de crescer, todos nós gostamos. Falar de crescimento, e qualquer cristão, ou qualquer um de nós, quando nós falamos de crescimento, nós que amamos o Senhor verdadeiramente, nós logo analisamos, queremos ver a nossa igreja crescer, queremos ver tanto o crescimento em saúde, quanto o crescimento em números. Essa é a nossa missão, essa é a nossa ideia, essa é a nossa vontade. Queremos a nossa igreja crescendo. É natural em nós que fazemos parte de uma igreja local, nós acharmos e ficarmos alegres com o crescimento da igreja local. Mas quando nós olhamos para uma das igrejas que está crescendo lá no Amazonas, o nosso coração não ferve tanto quanto a nossa igreja local começa a crescer. Na realidade, deveríamos ser os mesmos empolgamentos que existe para o crescimento de uma igreja local, deve ser o empolgamento para um crescimento de qualquer outra igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. E quando somos corpo de Cristo, nós nos alegramos. O que nós precisamos é normalmente, e nós fazemos isso, é que nós almejamos o crescimento local das nossas igrejas. Crescimento, tanto espiritual, tanto numérico, tanto na saúde, tanto emocionalmente. Nós queremos uma igreja saudável, amém, meus irmãos? Esse é o nosso objetivo. Não adianta também termos uma igreja numerosa
em número de pessoas e não ser uma igreja saudável. O que vai fazer com que o conjunto trabalhe corretamente é a saúde dessa igreja. E a saúde da igreja, ela precisa ser uma saúde perfeita. E aí, quando nós olhamos para qualquer pessoa que ama o Senhor, ele quer ser mais santo. Tem alguém aqui que quer ser mais santo? Só alguns, né? Tem outros que não estão querendo nada. Tem alguém aqui que quer ser mais maduro? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ensinou e disse assim: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora eu cresci, gente, eu não posso ficar fazendo coisas de menino. Você já encontrou crente embirrado? Já encontrou por aí fora? Tem crente que faz aquela brincadeira de menino até hoje. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Irmão, nós precisamos crescer, gente. Crente precisa crescer. Já encontrou crentes que ninguém pode falar nada com ele? Já encontrou? Já encontrou crente que o pastor não pode chamar-lhe a atenção? A pregação tem que ser a que vai satisfazer a minha vontade. Se não satisfazer, eu não volto na igreja mais. Significa que nós não estamos sendo maduros. Nós precisamos crescer espiritualmente, gente. Eu tenho sempre dito aqui, nós precisamos crescer espiritualmente. Se nós não crescermos espiritualmente, nós não cresceremos numericamente. Só vamos crescer quando nós tivermos mentalidades diferentes. Pastor Gustavo, um dia ele trazendo uma palavra para nós, ele disse o seguinte, para pastores e obreiros da nossa igreja, ele diz: a coisa mais difícil que existe é fazer uma mudança de mentalidade. Coisa mais difícil que tem, a gente não muda a nossa mentalidade. E nós somos o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Já viu aquela pessoa que diz o seguinte: eu nasci assim, eu vivi assim, a minha mãe era assim, minha avó era assim, meu avô é assim, meu bisavô era assim, meu tataravô é assim, eu vou ser assim, ninguém me muda. Já viu? Já viu alguém dizer assim: eu nasci nessa religião e vou morrer nela? Também tem. Você já viu crente, irmão, que nasceu dentro da igreja, crente, gospel, nasceu dentro da igreja, e ele está dizendo assim: eu sou assim e ninguém me muda. Gente, eu conheço pessoas que se ele chegar na igreja e tiver alguém sentado no banco, na cadeira onde ele costuma sentar, ele vai embora. Ele vai embora. Meu lugar já está ocupado. Precisamos ser maduros. Precisamos ser mais compromissados. Posso ouvir um amém, gente? A gente precisa ser mais compromissado. Compromissado com o quê, pastor? Compromissado com a palavra, compromissado com a verdade, compromissado com a igreja, compromissado com o reino. Ninguém que ama o Senhor quer ficar fora, ou quer ficar de fora, e quer ficar estático ao crescimento da igreja. Se você contenta com a igreja, se você contenta com a igreja, há algo errado com a nossa vida. Se nós estamos contentando com as coisinhas que vão acontecendo, meu irmão, não. Todos os dias precisa haver uma mudança na nossa mentalidade. Todos os dias a gente precisa mudar. Todos os dias a gente precisa de coisas novas. E é o desejo de Deus é que cresçamos. O Senhor, ele manda o profeta Oséias escrever: prossigamos, corramos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus. Porém, até o sentimento pode não ser totalmente santo, pois desejamos o crescimento da igreja local desproporcionalmente mais do que a igreja no geral. Tem gente que está brigando por causa da igreja dele. Eu fico pensando, ele já está todo errado, porque a igreja não é dele, a igreja é
de Jesus. Meu irmão, eu não me preocupo, porque a Bíblia diz o seguinte: quando eles começaram a anunciar a palavra, pregar a palavra, os discípulos e tal, os apóstolos, e aí um dia eles prenderam e tal, e é uma confusão terrível no livro de Atos. De repente chega alguém e diz assim: mas teve alguém que levantou e falou que fulano era fulano, e depois o fulano, e depois o fulano, e todas elas passaram. Aí alguém disse assim: mas se essa obra é de Deus, ninguém pode fechar-lhe a porta. O que Deus estabelece, meu irmão, está estabelecido. Agora preste atenção. Normalmente pensamos apenas na igreja local. Se você ouve falar que a igreja no Nordeste está crescendo mais, o nosso coração não ferve tanto como o da igreja local. Ou o nosso coração fecha. Meu Deus, por quê? É verdade ou não é? Estou falando para a parede aqui, gente. É verdade ou não é? Aonde está a nossa motivação, meu irmão? E se a nossa motivação, ela está focada em algum outro lugar, as nossas motivações estão totalmente erradas. Se Deus nos chamar hoje para outro departamento, e aí? Como será a nossa vida? Porque às vezes nós amamos o mundinho que nós estamos. E nós precisamos fazer algo. Nós precisamos de um crescimento. Mas olha para o teu vizinho, e o Espírito Santo ministrou isso muito forte ao meu coração. Olha para ele e diz para ele assim: todo crescimento tem um custo. Nada é de graça, irmão. Nada é de graça. Faz a conta. Quantos tem filhos aqui? Levanta a mão. Faz a conta de quanto que o seu filho vai gastar de fralda descartável de 1 ano até, vamos colocar aí, até 3 anos e meio, quando você tirar a fralda dele. Dá uma olhada para você ver. Faz a conta de quantas latas de leite NAN ele vai tomar, e custa R$ 41 cada lata. Dá para 2, 3 dias, irmão, dependendo do bezerro. É verdade, não é? E a gente vai gastando. Hoje eu falei com a Natália: pai, acabou meu leite. Eu falei: gente do céu, uma menina de 18 anos já nas costas. É o único animal que não desmama, meu irmão, é o ser humano. Eu nunca vi um negócio desse. Né? Aí lá vai o paizão aqui, o bobão. Aí chega lá para comprar caixas de leite. Meu irmão, comprar caixa de leite para levar para casa para uma criança de 18 anos de idade. Todo crescimento, meu irmão, tem um custo. Pai, quero fazer medicina. Está lá estudando. Estudou hoje o dia todo. Está estudando agora. Amanhã vai estudar o dia todo. Eu falei: então, tem um custo a pagar. Tem ou não tem? Tem, irmão. Quantos são casados aqui? Um dia desse o meu sogro falou comigo assim. Lógico que ele falou brincando. Ele disse assim: Anderson. Falei: o que foi, Sonivaldo? Ele disse para mim assim: casamento é caro, né? Eu falei: não, casamento é baratíssimo. Quando eu casei, eu paguei R$ 56 no cartório. Hoje é um salário mínimo. Barato demais para casar, irmão. Agora, ninguém me avisou que as prestações que eram caras e eram corrigidas e muito altas. É caro. Manter uma mulher, meu irmão, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Manter uma mulher é difícil demais, irmão. É muito caro. Não é verdade, irmão Joaquim? É muito caro. Agora preste atenção. Todo crescimento tem um custo. Todas as áreas da nossa vida em que crescemos tem um custo. Nada é barato, irmão, tudo é caro. O crescimento da fé tem um custo. O crescimento na fé, que se tornar perseverante, é passar por várias provações. O apóstolo Tiago escreve em Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: olha, meus irmãos,
Considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu irmão, eu fico pensando como é que o cara está passando por provação e ele ainda vai estar dando glória a Deus, satisfeito demais da conta. Considerem por grande alegria, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Para que não falte nada, a gente precisa estar maduro, íntegro. Não pode faltar, para não faltar nada. O detalhe é que nós queremos que não falte nada, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer continuar o mesmo, o custo é alto. Alguns titubearam quanto ao desejo e voltaram, não continuaram. Quantos descobriram que o preço era alto demais? Jesus um dia vai contar uma parábola para os discípulos e para quem estava em volta, e ele disse assim: olha, se vocês começarem a construir uma torre, a primeira coisa que vocês devem fazer é sentar, analisar, pesquisar, se vocês têm condição de terminar o que vocês estão começando. Jesus não aceita, meu irmão, começar e não acabar. O que Ele quer? Ele quer que a gente tenha consciência. É caro, é o custo, é o preço que se paga. Tem gente dizendo, salvação é de graça. Salvação é de graça, entrar no céu é caro demais, meu irmão. Que é isso, pastor? Verdade. Agora tem gente dizendo, salvação é de graça. Quem te falou que é de graça? Teve alguém que pagou um preço por ela. Não foi de graça não, teve preço. E o preço que foi pago, meu irmão, foi a morte daquele inocente chamado Jesus. Tudo na vida tem um preço. Todo crescimento tem um custo muito alto. Muito alto. Hoje, Lagoinha, nós somos mais de 70 mil membros. Hoje somos mais de 70 mil membros. Tem um preço que se paga por causa disso. Vai dar uma conversada com o nosso pastor, o pastor Márcio, que há 44 anos é o pastor da igreja. Converse com ele. Você vai ver o preço que se pagou para chegar onde chegou hoje. Uma igreja estruturada, uma igreja abençoada. Vai lá, nada aconteceu da noite para o dia, meu irmão. Nada. Tem um preço, tem lágrimas, tem choro. Tem às vezes erros, tem acertos. Mas tem. Todo crescimento em santidade é ser privado das coisas que a gente gosta. Para ter um crescimento tem que haver santidade. E santidade vai requerer de nós algumas abnegações, renúncias. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim a Bíblia: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Quando Paulo está escrevendo, ele está dizendo: olha, fazei morrer. Todos os dias tenho que fazer morrer isso na minha vida, irmão. O apóstolo Paulo disse assim, que a cada dia morro eu. Só pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você já morreu hoje, irmão? Para viver a santidade é preciso morrer, irmão. O grão de trigo, para ele nascer, ele precisa primeiro morrer. Não tem como ele nascer se ele não morrer. Como? Não é fácil morrer para si mesmo, gente. Não é fácil morrer para si mesmo. A coisa mais difícil é morrer para mim mesmo. É o custo que faz eu retroceder a minha caminhada. Custo de crescer numericamente a igreja. Tal pergunta é importante para testar nossas motivações. O porquê queremos esse crescimento. Ver se estamos alinhados com o propósito de Jesus de fazer a sua igreja crescer.
Se você ama a igreja, você quer ver a igreja com mais número de pessoas. O custo é alto, mas o custo de algo nobre tem que se pagar algo com motivações nobres. E esse é o chamado desse homem, chamado Jonas. A palavra veio a ele e diz: vai, com essa ordem, vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pensa agora, meu irmão, a cabeça desse profeta. Eu vou sair da minha acomodação, vou sair do meu lugar, onde eu estou, para ir a Nínive, um dos lugares mais terríveis que tem, o povo cruel, o povo que destrói, o povo que mata, e eu vou sair para ir lá para dizer uma palavra contra. Ele olhou e disse assim: não, eu vou para o outro lado. O caminho oposto que o profeta tomou trouxe um custo muito caro para a sua vida. Resolve então desobedecer, embarcando num navio que vai para Jope. Ele vai para Tarsis, ele foge. O objetivo era fugir de Deus, ir para mais longe possível. Pastor, tem como fugir de Deus? Não, e ele sabia que não tinha. Ele tinha essa convicção. Por trás das atitudes de Jonatas está o seu preconceito, o qual Deus quer mudar e mostrar para o povo de Israel a sua vocação para as nações vizinhas. Eu também quero trazer para essas nações algo diferente. Semelhante a Jonatas, encontramos muitos irmãos se esquivando, se acomodando da missão evangelística. Tem gente que ele é crente 007, missão impossível. Tem uns que se perguntar no prédio dele: você sabia que ele é crente? Quê? Ele? Quem? Ele? Não é possível. Precisamos nos empenhar para cumprir a nossa missão. O fato de já estarmos pertencendo ao corpo de Cristo não pode nos tornar estáticos, meus irmãos. Não pode deixar a gente paralisado. A gente não pode ficar estático e despreocupado com a salvação daqueles que estão longe do Senhor. Pense um pouquinho agora. Eu e você, todos nós, conhecemos alguém que morreu sem Cristo. Verdade ou não é? A Bíblia diz que para aqueles que morrem sem Cristo, apenas segue-se o juízo. E a Bíblia diz que a sua alma já é levada para o Hades, que quer dizer lugar de tormento. Agora imaginemos nós, essa pessoa que morre sem Cristo, ela está com a sua alma em tormento, talvez por 1 ano, porque morreu tem 1 ano, talvez por alguns dias, porque morreu tem alguns dias, mas vai passar anos, séculos, e ela vai ficar ali a eternidade. Será que isso não corrói a gente por dentro? Da gente saber que alguém que a gente tanto ama, pastor, mas ele não quis, meu irmão, mas e aqui dentro? Eu estou feliz? Não importa que eu seja salvo. Não, irmão. O que nós recebemos de Deus, nós temos que anunciar. Imaginem os senhores e as senhoras se não chegasse o evangelho do Senhor até nós. Nós estávamos perdidos. Mas alguém decidiu e diz: não, nós vamos começar a anunciar a palavra. Meu irmão, eu e você precisamos da mesma forma nos dispor para anunciar a palavra do Senhor. Jonas viveu durante o reinado do rei chamado Jeroboão II.
anunciou o aumento do território, anunciou a fugaz prosperidade de Israel no reinado desse mesmo rei. Fora o seu livro Jonas, que o seu nome é mencionado apenas no Velho Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 14. E depois Jesus volta a falar de Jonas. Importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, ou do grande peixe. Não é baleia, né? A Bíblia não diz baleia. O único texto no Antigo Testamento é esse. Jonas profetizou coisa boa. Como é bom profetizar coisa boa, não é, meu irmão? Como é bom, e como é bom ouvir coisas boas. É maravilhoso. Jonas foi escrito, Jonas, ele, além dele profetizar essas coisas boas, ele ainda trouxe uma palavra que o povo iria prosperar, queria ser próspero, queria ser bênção, mas de repente Deus o chama para mudar a sua palavra. Pensa alguém que está profetizando coisa boa e de repente Deus chama e diz: vai a Nínive, ou seja, no terreiro do inimigo, e fala com eles que eles estão todo errados, que eles precisam se arrepender. Jonas, meu irmão, a cabeça de Jonas fica rodando. Precisamos entender que esse livro de Jonas foi escrito para alguém que precisava aprender uma lição. Nós temos também aprendido lições preciosas com o livro de Jonas. Mas foi escrito principalmente para Israel e para Judá. Porque Deus queria ensinar para eles que eles eram uma nação que precisavam ser luzeiros para as nações vizinhas, pois Deus tinha estabelecido isso. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 8 vai dizer sobre isso, que Deus os chamou para quê? Para ensinei vocês, para vocês estarem nos decretos da lei, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, no qual sejam cumpridos na terra, no qual vocês, então, entrando para tomar posse da terra, vocês devem obedecer-lhes e cumprir, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato essa grande nação é um povo sábio e inteligente. O que Deus estava dizendo era o seguinte: olha, vocês precisam ser esses luzeiros, vocês precisam mostrar para essas nações que vocês são diferentes. Meu irmão, o que Deus está nos chamando hoje é para mostrarmos para esse mundo caótico que nós somos diferentes. Se o mundo odeia, nós amamos. Pois a Bíblia disse assim: amai os vossos inimigos. Meu irmão, nesse século 21, amar o inimigo, o amigo já está sendo difícil demais. Imagina o inimigo. Amai os vossos inimigos. Aí a Bíblia vem dizendo: Israel havia esquecido de ser esse luzeiro para as nações. Jesus vem ratificar isso no Sermão do Monte, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz, ela precisa estar num lugar para clarear. Eu e você somos luz. Nós fomos chamados para sermos luzeiros nesse mundo. Vila Velha, meu irmão, precisa saber que existe um povo que clareia essa cidade. E esse povo é eu e você. Precisamos entender que Deus não nos chamou apenas para profetizar coisas boas. Houve um silêncio. Os Jonas ficaram todos preocupados. Existe um chamado desagradável para nós, mas é o envio do Senhor. Os israelitas haviam colocado na cabeça que eles eram nação escolhida, mas na verdade precisavam era anunciar a palavra. Ser luzeiro é ser exemplo para todos em nossa volta. E aí o texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor. Fala comigo: veio a palavra do Senhor.
O Senhor é o personagem principal desse livro. O Senhor é o personagem principal dessa passagem. Ele tem a primeira palavra, veio a palavra do Senhor. Ele tem a última palavra no livro. E a última palavra do livro é exatamente ele dizendo: tende compaixão da cidade de Nínive e tal, e 120 mil pessoas que não sabem discernir. E aí ele vem muitos mais. A última palavra é de Deus. No meio desse caos todo, ele forma uma tempestade. No meio dessa tempestade, ele prepara um grande peixe para Jonas. O Senhor é o centro dessa história. O Senhor é o centro disso tudo. E além dele preparar esse peixe para Jonas, ele poupa a cidade de Nínive. Mas Jonas fica furioso porque ele poupou a cidade. É difícil compreender, mas como que um pregador, um pastor ou um profeta vai anunciar uma palavra e ele está dizendo a palavra, e é uma palavra exortativa, e a pessoa se converte, se aceita e diz: não, eu estou todo errado mesmo, me perdoa, Senhor, dobra o joelho. E aí a gente fica bravo porque a pessoa se converteu. Já parou para pensar num negócio desse? Esse era Jonas, irmão. Jonas está assim: mas o senhor não falou que ia destruir? Não, eu não falei que ia destruir. Eu mandei você pregar para eles se converterem. O teor principal da palavra de Deus para Jonas não era destruição de Nínive. O teor era: anuncia para eles a palavra, chama eles na rédea. Se eles se converterem, é comigo. Se não se converterem, eu vou destruir a cidade. Aí sabe o que acontece? O rei proclama jejum, todo mundo se converte, todo mundo se arrepende. O pregador, o profeta, fica furioso com Deus. E aí Deus vai exortar o profeta. Contamos a história de Jonas invertendo as prioridades. É verdade ou não é? Tadinho de Jonas, sofreu lá. Pouco importa Jonas, irmão. Pouco importa o profeta. Deus quer falar com a nação de Israel. E Deus está usando esse simples profeta para mostrar para uma nação que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Pouco importa, meu irmão, quem você é. Mas deixa eu terminar. Deus chama o profeta e diz: dispõe-te e vai. Um chamado estranho aos ouvidos de Jonas, por duas razões. Primeiro, Israel não foi ordenado a Deus para ser enviado missionários para as outras nações. Não havia esse chamado. Nínive era o pior lugar para pregar, principalmente uma mensagem de juízo. No Antigo Testamento, quando Deus queria falar ou com as nações, ou sobre as nações, Ele trazia as nações em Israel. Jonas foi o primeiro a sair de Israel para ir anunciar no terreiro do inimigo. Agora, meu irmão, ser o primeiro é muito difícil. É verdade ou não é? Eu sei disso. O dia que eu fui conversar com o pastor Márcio, sento na sala dele: ei, filho, você vai para Vila Velha. Eu olhando para a cara dele, falei: bênção, pastor. Ele fala comigo assim: filho, deixa eu falar com você. Filho, deixa eu te dizer, Vila Velha vai se tornar uma vila nova. Amém, pastor? Filho, você é o primeiro. É o primeiro, filho, fora do estado de Minas Gerais, a sair para ter uma igreja da Lagoinha fora do nosso estado. Filho, você é o primeiro. Filho, ama Jesus. Meu irmão, eu sei que ser o primeiro é difícil. Agora tem um detalhe: não é fácil quando não se tem informações sobre o assunto. Quando a gente chega no escuro, é verdade ou não é? Eu também sei o que é isso.
Mas existe uma coisa, mas a compaixão para quem é mau, isso é difícil para Jonas, porque ele queria que os ninivitas fossem destruídos, mas para nós isso também é difícil. A gente quer que todo mundo se lasque, meu irmão, que eu fique salvando o resto que se exploda para lá. Eu estou ótimo, maravilha. Não é assim não, irmão. Como vai a nossa motivação, o nosso coração? O que é desconfortável para nós? Saber que fomos chamados para fazer discípulos. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga para ele assim: você foi chamado para fazer discípulo. Por isso que eu quero denominar Jonas e o crescimento da igreja. Porque às vezes nós estamos igualzinho ao Jonas. Mateus capítulo 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, é isso que alegra o meu coração, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês. Meu irmão, essa palavra motiva o meu coração para continuar avançando. Saber que Deus está comigo, saber que Deus está com você, filho. Está difícil, meu irmão, adore a Ele, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. As coisas vão melhorar, Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas não sabemos se nós temos os filhos na fé. Temos a coragem de chamarmos pessoas para serem nossas imitadoras como Cristo, ou como nós imitamos a Cristo. Toda mãe, para dar à luz a uma criança, existe dores. Para nós darmos à luz espiritualmente, tem que ter dor, irmão, tem que ter compaixão. Não podemos ser insensíveis. Não podemos ser Jonas. Fomos chamados para denunciar o pecado. Estamos denunciando o pecado ou estamos concordando com ele? E isso é desconfortável, porque numa geração que estamos vivendo, numa faculdade, e o jovem dizer que ele é virgem, se guardando para a esposa, ele é motivo de chacota. Estamos para denunciar ou estamos concordando? Eu ouvi uma frase, ou li uma frase num livro um dia dizendo o seguinte: muitos pais não querem disciplinar os filhos, porque não querem que os filhos os odeiam. Porque às vezes os pais, quando vêm para disciplinar os filhos ficam furiosos com eles. A gente gosta de ser amado, que raramente nós concordamos que a pessoa está errada. Ninguém gosta de ser conhecido como chato. Ninguém gosta de ser conhecida como chata. Por isso não gostamos de confrontar os pecados. Igrejas nascem naturalmente se um grupo sólido começar um novo trabalho. A minha pergunta é: você está disposto a desenvolver aquilo que Deus tem chamado você para desenvolver? Nossa igreja esse ano vai completar 60 anos de fundação. E nesses quase 60 anos, há um grupo sólido de pessoas. Havia um grupo sólido de pessoas que passavam noites orando. Ainda existe uma torre de oração em Lagoinha que é 24 horas aberta e funciona todos os dias, 24 horas. Alguém está orando por nós.
Havia pessoas que evangelizavam, havia pessoas que pregavam nas praças, havia pessoas que faziam tantas coisas. Seja sincero para você mesmo, hoje nós estamos mais preocupados com nós mesmos do que com tudo. E existe gente que ainda quando o pastor chama para esse desafio, ele diz: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, fala para mim quanto que o senhor quer, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, vou aumentar o seu salário para você fazer no meu lugar. Não, meu irmão. Deus não chamou um, Deus chamou o corpo. Nosso crescimento em Vila Velha há de se dar. Eu creio nessa verdade. Ele já tem acontecido. Mas quando nós aceitarmos o desafio, o chamado desconfortável, quando nós aceitarmos sair da acomodação, quando nós aceitarmos que Deus está nos chamando, não para fazermos cultos aqui dentro dessas quatro paredes, mas para fazermos cultos nas portas das boates, para fazermos cultos nas praças, na praia, evangelizar e se importar mais com as pessoas do que com nós mesmos. O objetivo da igreja é tirar almas, pessoas das garras de Satanás. O objetivo da igreja não é fazer programas. O objetivo da igreja não. O objetivo da igreja é consolidar vidas. Quando nós aceitarmos o chamado desconfortável, fala comigo assim: eu preciso. Desse jeito não vai precisar nada. Fala: eu preciso aceitar o chamado do desconfortável. Eu preciso. Eu preciso aceitar esse chamado para abrir um GC na minha casa. Quantas pessoas e vizinhos da sua casa podem ouvir a palavra de Deus através de você? Eu preciso sair e aceitar o chamado desconfortável para poder ensaiar mais, para o louvor ficar melhor. Mas às vezes está cômodo demais para nós. Eu preciso dedicar mais à palavra. Eu preciso dedicar à oração. Eu preciso dedicar à leitura. E o nosso desejo é que cada membro da nossa igreja, ainda esse ano, ele entenda e esteja imbuído em um GC. Que ele possa estar envolvido em um grupo de crescimento, em um grupo de célula, e através dos GCs nós sermos acompanhados, sermos tratados, sermos confrontados, sermos curados. Através do GC alcançaremos mais pessoas, mais vidas. Todo crescimento tem um custo, meu irmão. Temos que estar disposto a pagar esse preço. Preço do evangelismo, preço das visitas. Já encontrou alguém dizendo assim: passei por uma situação tão difícil, ninguém nunca me visitou? Já encontrou alguém falando assim? Já ou não já? Pergunta para ele o dia que ele te perguntar: quando foi que você visitou alguém? Porque nós queremos apenas receber. Jesus disse assim, ou o apóstolo Paulo quem diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro.
Tudo é um plantio, meu irmão. Tudo é um plantio. Precisamos de cuidar das pessoas, nos GCs, nas células, no grupo de crescimento, para que quando chegarmos no culto de domingo, no culto de celebração, não haja amargura na alma, não haja amargura no coração, não haja ressentimento. Quando entrarmos aqui para dentro, é apenas um momento de celebração ao Senhor e anunciarmos Jesus. Fique em pé no seu lugar. Quero que você entenda que eu estou cutucando você mesmo. Quero que você entenda que eu estou desafiando você para se dispor. Para se dispor a anunciar Jesus. Para abrir a porta da sua casa, para ter um GC, para ser um líder desse GC, para cuidar de vidas. Estou desafiando você hoje, pastor, mas eu não sei como fazer. Venha fazer o treinamento dos GCs. Seja o primeiro. Se envolva. Não deixa para se envolver depois que tudo estiver pronto. Porque depois que tudo está pronto, qualquer um se envolve. Deus está chamando você hoje. Deus está desafiando você a você sair e a você ter um chamado que é desconfortável, e você está pronto para anunciar. Terminar essa oração, essa reunião orando por você. Eu, quando tinha 13 anos de idade, eu morava em Rondônia, e um dos cultos teve um pastor chamado Joel. Nunca vou esquecer o nome desse homem. Ele fez uma ministração e ele disse naquela noite: quero convidar você que quer se dispor para o chamado de Deus na tua vida. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu fui naquela noite, eu fui lá na frente. Eu me dispus para fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu quero terminar essa reunião orando por você. Você que essa noite você diz: pastor, eu quero me dispor. Seja para sair desse conforto que eu estou vivendo, para esse chamado desconfortável. Eu quero me dispor para Deus fazer o que Ele quiser fazer na minha vida. Só para aqueles que querem. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eles estão diante do teu altar dizendo: eu recebo essa noite esse chamado desconfortável, que vai tirar talvez o meu conforto, mas eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Deus, eles não querem fazer como Jonas, porque o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um, independentemente dele querer ou não, há de se cumprir, custe o que custar. Talvez o preço que se paga é muito alto, mas essa noite esses meus amados estão dizendo: eu estou com o coração aberto para isso. Eu quero hoje aceitar esse chamado. Eu quero hoje viver esse tempo. Eu quero hoje viver essa história. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Ó Deus, e nós como igreja, nós declaramos, ó Pai, no nome de Jesus, que cada um seja abençoado e próspero para o louvor e a glória do Teu nome. Eu abençoo a vida de todos aqui essa noite. Que todos nós, ó Deus, entendamos e possamos saber, ó Deus, que o Senhor tem um chamado especial para a nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos essa noite.
pelo privilégio de poder estar na tua casa. No nome de Jesus. Amém e amém. Levante uma de suas mãos. Você que nos visita.